Juízes capítulo 16, versículo 22. Vamos lá ver o que Deus tem. Deus tem uma palavra de destino e de direção para minha e para a tua vida nessa noite. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O cabelo da sua cabeça, após ser rapado, começou a crescer de novo. Curve sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Eterno, nós estamos diante da tua presença. Fala conosco, com cada um de nós que está nesse lugar. Eu sinto a tua presença aqui. Queremos abrir os nossos corações nessa noite. Nos dá uma palavra de destino, de direção para as nossas vidas. Fala poderosamente, Senhor, revela o teu querer. Dá um norte para as nossas vidas, para homens e mulheres que entraram nessa noite aqui. Pelo poder da tua glória, o nosso coração será boa terra para receber a semente da tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A história de Sansão é uma história muito conhecida por mim e por você. A Bíblia vai dizer que antes de Sansão não havia ninguém com quem Deus pudesse contar. O povo de Deus vivia um tempo de inconstância, porque o povo servia a Deus, e quando servia a Deus, Deus os abençoava. Mas aí o povo se virava as costas para Deus. O povo virava as costas para Deus. O povo era atingido, o povo era escravizado, o povo era afligido pelos inimigos. O momento da história é o momento a qual os filisteus estão, a história aqui com quem Deus possa contar. Só que o fato de não ter ninguém com quem Deus possa contar, não quer dizer que Deus não possa fazer nada. Porque Deus pode pegar alguém para casar com outro alguém, para gerar algo que Ele quer usar na história da nossa vida. O pai de Sansão é Manoá, e Deus vai falar com Manoá. A mãe de Sansão é estéril. E aí já começa o trabalhar de Deus e o agir de Deus, porque Deus vai trabalhar no improvável, Deus vai agir nas impossibilidades, no intuito de mudar a história, de mudar o momento de um povo. Porque se tem algo que Deus é especialista em trabalhar nas impossibilidades da nossa vida. É o que mais Deus gosta de fazer, porque Deus vai pegar as coisas que são improváveis e vai trabalhar e vai gerar possibilidades, circunstâncias que vão te levar a viver o que Ele tem. E é nessa história, nesse momento tão improvável, tão impossível, ele vai nascer para ser alguém incomum, para ser alguém diferente. Sansão vai nascer para ser alguém separado, para ser alguém diferente. Porque se tem algo que a gente precisa entender, é que se a gente quer viver o agir de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus na nossa vida, você precisa se separar, você precisa ser diferente, precisa ser incomum de Deus e ser igual a todo mundo. Porque ser de Deus e viver a unção de Deus, viver o propósito de Deus, isso vai sempre exigir da nossa vida uma separação. E aí sempre quando alguém olhar para mim, vai achar que eu sou diferente. E eu sou diferente mesmo, eu sou incomum, porque eu resolvi viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso entender isso. Eu vejo muita gente querendo ser de Deus, mas ela quer ser igual a todo mundo, e não tem como. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado, vê se ele parece alguém comum na história da vida dele. Você olhou para o irmão que está do teu lado aí? Olha de novo. E aí você que está olhando para esse irmão, que está olhando para o outro irmão, que está olhando para o outro irmão, vai dizer assim: você está olhando para mim? Diga, pode olhar. Diga, porque eu sou diferente.
Não é que eu sou lindo, não. Não é que eu sou lindo, não, mas eu sou diferente, viu? Eu não sei se vocês repararam, mas a gente precisa ser diferente. E é nesse contexto que vem Sansão. A gente sabe da história. Nazireu, separado, não poderia beber bebida forte e tantas outras coisas. Esse é o sinônimo de alguém que quer viver o que Deus tem para a vida dele. É ser incomum. Porque quando você sai aí fora, isso é muito para os jovens que estão aí no meio das amizades e tantas outras coisas. E quando você fala que você não curte bebida, que não curte sexo antes do casamento, que você não curte droga, que você não curte essas baladas por aí afora, que você não curte ficar com o menino ou com a menina, aquelas amizades do mundo vão olhar para você e dizer: rapaz, você é diferente. Porque isso não é ser comum. Quando alguém é diferente de tudo isso que o mundo prega, alguém vai dizer para você que você é de outro planeta. E glória a Deus que você é de outro planeta. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado, diga para ele: comece a ser incomum. Aí, Sansão vai crescer desse jeito, bem diferentão. Mas aí a Bíblia fala e narra, e você conhece a história, que quando Sansão está adulto, o que vai acontecer? Juízes capítulo 14, ele vai se apaixonar justo por uma mulher dos filisteus. Ele vai contar para o pai dele que ele está apaixonado, Juízes 14, por essa mulher dos filisteus. O pai dele vai olhar para ele e vai dizer assim: mas não tem outra não? Justo por essa daí. Por que a gente muitas vezes insiste em se apaixonar, em se amarrar por aquilo que Deus não quer? Por que a gente insiste em se amarrar, em brilhar os olhos para aquilo que é diferente de mim? Eu sou incomum, então não dá para viver com alguém que seja comum. A Bíblia vai dizer, Juízes 14, que os pais de Sansão vão até lá para conhecer a mulher. Quando eles estão descendo ali, Juízes capítulo 14, versículo 8, quando eles estão descendo, a Bíblia diz que um leão jovem vai sair do meio do mato, e Sansão, com a força das mãos, vai rasgar esse leão no meio. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer que Sansão rasgou esse leão, e depois disso ele vai voltar novamente. Coloque Juízes capítulo 14, versículo 8 para mim, por favor. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho. Escuta uma coisa, vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Vamos para a história. Sansão é alguém incomum para fazer coisas impossíveis e improváveis na presença de Deus. A Bíblia diz que com uma queixada ele matou 1000, e ele carregou o portão da cidade nas costas. Sansão é o cara que faz aquilo que aos olhos humanos ninguém pode, e é para isso que Deus chamou você. Mas escute uma coisa, Deus tem algo na tua vida, e Ele pede algo de mim e de você, uma atitude de separação na presença dEle. Agora Sansão está com uma ideia. Qual é a ideia? Ele quer se juntar com o mundão, ele quer se juntar com uma mulher que é do lado dos filisteus, algo que Deus nunca quis. O problema muitas vezes na nossa vida é que a gente acha que a gente pode viver de aliança com o mundo, e você foi chamado para ser separado para Deus. O mundo não tem mais aliança com você. Se você quer viver as coisas improváveis e impossíveis que o céu tem para a tua vida, você precisa se separar. Mas agora, vem para mim, e a Bíblia diz que Sansão vai se apartar do caminho. Em outras palavras, o cara que Deus preparou, ele está se desviando do caminho. Ele está se desviando. E o que é pior, ele se apartou do caminho para ver o corpo do leão. Lembra que eu falei para você que lá atrás, nesse mesmo capítulo, ele matou o leão? O leão está morto. Agora Sansão está voltando para ver o leão que ele matou.
Eu vou abrir um adendo aqui, um parênteses, e falar algo para você aqui. Porque muitas vezes o perigo não está em você se desviar do caminho. O perigo está em você voltar para ver que diz que está vivendo o incomum, o improvável, para estar na presença, que diz que está vivendo o incomum, o improvável, para estar na presença de Deus, para viver tudo isso, mas ele vive querendo se desviar para voltar lá para ver aquilo que já morreu na vida dele. Aquilo que você já matou na tua vida, você não precisa mais voltar para ver, porque isso já morreu, isso já não faz mais parte de você, isso já é passado. Quem está entendendo, diga amém. Lembra-se que o que Sansão não poderia ter contato, é com isso que ele vai viver, porque ele chegou ali, o leão está morto, mas é só isso? Segue aí um pouquinho mais o versículo, vai. Morto, e eis que nele havia um enxame de abelha com mel. É porque é assim, tá? Vem para mim, presta atenção. Pensa, o leão está morto, não está? Sim ou não? Tá. Era para ele estar desviando e voltando naquilo que já morreu na vida dele? Não. Mas aí, o diabo é assim, tá? O leão está lá, está fedendo, está podre, está ruim, mas tem um melzinho por cima. Delícia. Delícia. Está podre, está ruim, está insuportável, mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo que tem mel. O diabo sempre vai mascarar dessa maneira. O que o diabo mais quer é que você volte nos seus passados, que você volte naquilo que já morreu na sua história. E quando você chegar lá, aquilo não vai estar feio, bebê. Aquilo vai estar tão bonito, tão gostoso. A Bíblia diz que Sansão vai olhar para aquilo ali, o mel está ali. A primeira coisa que ele vai fazer é se lambuzar no mel e comer. A primeira coisa que ele vai fazer é isso. Olha a situação que ele está vivendo, desviado, voltando no passado, naquilo que já morreu na vida dele, e se lambuzando. E o que é pior, tiraram. O que é pior, a Bíblia vai dizer que ele pega esse mel e leva para papai e para mamãe, e papai e mamãe comem do mel. Aí agora eu vou fazer outro adendo, presta atenção. Por que o pai e a mãe de Sansão não perguntaram de onde veio aquele mel? Por quê? Porque foi Sansão que deu. Às vezes a gente tem que prestar atenção naquilo que vem nas nossas mãos e qual é a origem daquilo. Sabe por quê? Não. Sansão, eu vou confiar. E às vezes a gente muitas vezes peca, a gente muitas vezes vive o pecado, a gente muitas vezes vive situações adversas daquele que a gente confia. Mas escute uma coisa, tudo que você receber, você tem que orar, tem que ter visão aberta. Não é porque te deu que é bênção. Você não sabe qual é a origem daquilo. Não, mas foi um crente que me deu. Mas e daí? Mesmo que seja um crente, ore. Mesmo que seja, abra os seus olhos, veja se é de Deus, veja a origem daquilo, porque você pode estar sendo contaminado por um crente, hein? Eita, quem acha que está pesado, diga amém. Eu te amo, você veio porque você quis, tá? Alguém está obrigado a estar aqui? Não. Bispo, eu vim aqui amarrado, não. Aí, ó, olha como é que está a vida de Sansão. Está na cara que vai acontecer o quê? Juízes 16:4, Dalila vai entrar na vida dele. Juízes 16:4. Agora vem Dalila, hein? Eita. Agora eu vou falar aqui com os jovens aqui, porque vai entrar uma Dalila na vida de Sansão. Aí depois disso, ele se afeiçoou com uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Eu acho que tem tanto homem que quer ter uma Dalila na vida dele, misericórdia. Dalila vai entrar na vida de Sansão. Agora que vai, até agora aqui, Sansão, o negócio vai ficar estreito agora. O problema é esse, quando você faz a aliança errada. Esse é o problema, porque agora ele tem uma aliança com Dalila. E Sansão está ali. Qual é o problema aqui?
Dalila entrou na vida de Sansão. E quando Dalila entra, segue o versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ele e lhe disseram: persuade com alguém que você Dalila, porque ele diz que ama Dalila. Mas Dalila não tem uma aliança com Sansão. Enquanto Sansão está achando que está apaixonado por Dalila, Dalila está vendendo Sansão. O problema de você fazer alianças erradas é que você pode estar sendo vendido para o diabo e não está sabendo. Essa que é a questão. Porque eles vão lá e vão oferecer 1.100 moedas de prata para ela, e ela vai aceitar vender Sansão. Ele acha que ele está apaixonadão, Sansão, pronto, aí ó. E Dalila está vendendo ele. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: cuidado para você não ser vendido, hein? Sansão está sendo vendido para o inimigo e não está sabendo. Então cuidado com as pessoas que você anda, porque elas podem estar vendendo você. Essa é a questão. E você está lá, você está entusiasmadão, meu amigo, minha amiga, meu parça, minha parça, né? Meu irmão, e vamos lá, vamos lá, vamos embora. E muitas vezes você está sendo vendido para o inimigo e você não sabe disso. Porque agora Dalila vai vender Sansão. E o que é pior, Sansão está lá na dele. Ai, Sansão, vem tua força, Sansão. Coloca aí para mim o versículo 9. Põe para mim o versículo 9, por favor. Não, coloca o 7, versículo 7. Respondeu-lhe Sansão: se você me amarrar com 7 tendões fresco, e ainda então a minha força. Ei, vem para mim, quem está comigo diga amém. Vamos lá para refrescar sua memória. Quem é Sansão? Alguém incomum para realizar coisas improváveis na presença de Deus. Mas agora Sansão está pedindo para ser amarrado por Dalila. Não, você nunca. Ai, me amarra. Você está entendendo? Me amarra. Dalila vai amarrar ele, claro. Olha só. E ainda segue o versículo 9. Versículo 8, vai no 8, segue o 8 aí. E os príncipes dos filisteus trouxeram Dalila 7 tendões. Segue, vai. Você vai ler Bíblia comigo ainda, está amarrado. E tinha ela no seu quarto interior homens. Ei, segura, dá uma segurada. Aonde que os homens estão? No quarto, no interior. Quarto é sinônimo de intimidade. A gente muitas vezes está brincando com o inimigo, brincando e permitindo que a gente seja amarrado em áreas da nossa vida, e não isso que Deus chamou você. E muitas vezes a gente permite, os inimigos estão na intimidade de Sansão e ele não está vendo. Muitas vezes a gente permite, por brincadeira, por não levar Deus a sério, que o inimigo entre nas nossas intimidades e que tentem nos matar, e a gente não está vendo, e a gente não está percebendo. Está dentro do quarto de Sansão e ele está brincando de ser amarrado, porque o inimigo não brinca. A Bíblia diz que quando ele está no quarto, então Dalila disse: os filisteus vêm sobre ti, segue aí. E Sansão quebrou. Então Deus é tão misericordioso que assim, glória Maria, Deus é tão misericordioso na nossa vida, permite e nos poupa das ciladas do inimigo. Então não brinca de ser crente não, irmão. Sabe por quê? Porque Sansão, aí vem Dalila de novo. Então Sansão, como é que é Sansão? E Sansão está lá. Não, sabe o que é? Olha lá, vai seguindo. Ele diz, não, é porque é o seguinte, se você, não é conseguir me amarrar, Dalila, ou dá. Será que ele chamava de Dá ou de Lila, né? Acho que Lila, né? Ô Lila, então, é porque, sabe?
você ri, mas você já parou para imaginar esse texto aqui, Sansão brincando com o inimigo? Mas foi para isso que Deus chamou ele? Não, não foi. Segue aí o versículo, segue. Pode seguir. Disse-lhe Dalila: Sansão, você está zombando de mim, ai, Quantas vezes que Sansão brincou? 3 vezes ele brincou. E a gente muitas vezes fica nessa. Ei, escute, você é alguém incomum, você não é igual a todo mundo, você é separado. Então não brinca com esse negócio, porque o inimigo, ele quer te derrubar, ele quer te destruir. Então não permita esse tipo de situação na história da tua vida. Sabe o que me chama a atenção? É que na quarta vez, olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: quarta vez. Diga para ele: está ouvindo? Diga: é a quarta vez. Até quando você vai ficar brincando? Quantos são pessoas incomuns aqui? Levante sua mão, deixa eu ver. Aí. Quantas vezes Dalila vai amarrar Sansão? 3. Tem crente, pastor, que adora viver a vida amarrada. É Sansão que está pedindo, sim ou não? É. Tem gente que diz: Deus me chamou, eu sou de Deus, eu estou aqui para viver as coisas em comum. Mas ele vive pedindo para o diabo amarrar ele. É ele que pede. Tem crente que o diabo não precisa fazer nada, ele já pede, já. Me amarra. É ele. Sansão está sendo amarrado, obrigado? Não, está pedindo. Pode me amarrar, Lila. Irmão, vê o que você quer. Não briga com isso não. Aí, a quarta vez, até o quê? Até acontecer o que aconteceu. Alguém já disse assim, sabe, eu fico olhando a história de Sansão e a história de José. Porque Sansão tinha força, mas José tinha caráter. Essa é a diferença. Porque não adianta nada você ter força, mas não ter caráter. Porque a força te leva, mas o caráter te mantém. Essa que é a questão. O que precisa na vida de muito cristão é caráter. José era um franzino, um coitadinho, só que ele tinha caráter. Isso que prevaleceu, que manteve ele em todos os estágios da vida dele. É que sem caráter você não vai se manter aí. Entenda isso nessa noite. Sansão é separado, mas essa falta de caráter vai levar ele a viver essa condição. Esse que é o problema aqui, ó. Olha só, coloca o versículo 15, versículo 15. Então ela disse: de manhã nós estivemos aqui no culto da manhã, e aí Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas olha agora o diabo, ó. Olha o diabo, ó. Sansão, o diabo também pergunta, viu? Porque, não bispo, não é o diabo, é Dalila. Tem muita gente que está com aliança com o diabo e é uma Dalila na vida dele. Porque parece bom. O que o diabo sabia de Sansão? O leão morto com mel. É fácil. Aí ele pega uma Dalila e põe na vida. Tem muito irmão aí, ó, que tem uma Dalila na vida dele e é o inferno na vida dele. É o demônio, é o cão. Sansão, você me ama, amor? Olha, se não está comigo o teu coração, você já zombou de mim, mas o que vem a seguir que é o mais importante, segue aí.
se não me declarasse que consiste a tua grande força, segue, importunando ela todos os dias. Ó, o diabo é assim, tá? Vai bater, vai bater, vai bater, até que o quê? As palavras, olha o que aconteceu, molestou, se apoderou da alma dele, deu nele uma impaciência, segue até que... Parou? Segue. Descobriu-lhe todo o coração. O diabo vai tentar agir no teu emocional, até que você não aguente mais, tá? 3 vezes. Ele vai agir no seu psicológico. Olha só, você não me ama, você não quer nada comigo. Até que Sansão vai abrir o coração. Até que Sansão cansou. O diabo tem todo o tempo do mundo, tá? Não pensei que não, tem eternidade até. Vai ficar ali. Olha como é que ela ficava todo dia. Ou você está pensando que isso aqui foi tudo num dia só? Não, está ali todo dia. Você não me ama, você não me ama, você não me ama. E Sansão ali, até que o coração dele cansou. O diabo vai tentar te abalar e mexer com as suas emoções para te tirar daquilo que Deus tem. O que vai acontecer? É descobrir a sua aliança e intimidade com Deus. É aí que ele quer entrar. Segue o versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já ele descobria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Vai no 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, diz consigo. Escute uma coisa, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. Sansão está dormindo, não está? Ele está dormindo, sim ou não? Tá. Como das outras vezes, ele já dormiu outras vezes. Está igual, ele está dormindo. Mas sabe o que me chama a atenção? Volta no 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças. Ei, presta atenção. Sansão está dormindo, sim ou não? Tá. O cara está rapando o cabelo dele, e Sansão está dormindo. Imagina essa cena. Naquela época não tinha maquininha, né? Aqui quem corta o cabelo na maquininha que nem eu? Deixa eu ver. Até eu acho que nem com a maquininha ia dar para cortar meu cabelo sem eu acordar. O cara tá rapando a cabeça de Sansão, e Sansão não está acordando. Raspou o cabelo dele e ele não acordou. Por que ele não acordou? Dalila está ali, ele está dormindo. Dalila está mexendo na cabeça dele, fazendo um cafuné, e ele está dormindo. Vão rapar, e ele está dormindo. Vão rapar, e ele continua dormindo. Por que, irmão, que ele não acordou? Porque escute, o nosso envolvimento com o pecado, ele pode chegar num estágio tão profundo que estão mexendo com a nossa cabeça e a gente não acorda para a realidade. Isso é a verdade. É um momento aqui da história da vida que Dalila já está mexendo com a cabeça dele, um cafuné, não estão rapando a tua força. O teu envolvimento com o pecado muitas vezes está tão grande, e estão mexendo com a tua cabeça, roubando as tuas forças, e você não acorda. Não acorda. Está tudo certo, precisou Dalila gritar.